No verão de 1742, uma carta atravessou a vastidão entre Moscou e São Petersburgo. Escrita por Christian Goldbach, um matemático prussiano, era endereçada ao renomado Leonhard Euler. Mal sabiam os dois homens que esta correspondência iria desencadear um mistério matemático que perduraria por séculos. Goldbach, um homem de diversas atividades intelectuais, dedicava-se à matemática ao lado de seus deveres oficiais no Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Sua carta a Euler era mais do que uma troca casual. Era a gênese de um problema que iria cativar gerações de matemáticos. A conjectura de Goldbach, como veio a ser conhecida, é encantadoramente simples em sua formulação. Ela propõe que todo inteiro par maior que 2 pode ser expresso como a soma de dois números primos. Números primos, aqueles divisíveis apenas por um e por si mesmos, são os átomos do universo matemático. A conjectura de Goldbach sugeria uma harmonia oculta em seu arranjo, uma sinfonia de primos compondo todo número par. Esta proposição, aparentemente simples, no entanto, resistiu a todas as tentativas de uma prova completa, tornando-se um dos mais antigos problemas não resolvidos na teoria dos números. Para compreender a essência da conjectura de Goldbach, considere alguns exemplos. O número 10 pode ser expresso como a soma de 3 e 7, ambos primos. Da mesma forma, 24 pode ser representado como a soma de 11 e 13. Testando isso para números pares cada vez maiores, a conjectura parece ser verdadeira. Mas a matemática exige mais do que apenas observação empírica. Ela busca uma prova rigorosa que se aplique a todos os números pares, não importa quão grandes sejam. Embora uma prova geral permaneça elusiva, os matemáticos não estiveram totalmente no escuro. Progressos significativos foram feitos na compreensão da conjectura. Um desses avanços é o Teorema de Chen, provado em 1973, que afirma que todo número par suficientemente grande pode ser escrito como a soma de um primo e um semiprimo, um número com no máximo 2 fatores primos. Isso é tentadoramente próximo da conjectura de Goldbach, mas esse passo final em direção a uma prova completa permanece indefinido. A conjectura também gerou vários teoremas e conjecturas relacionados, aprofundando sua importância na teoria dos números. A conjectura de Goldbach não é apenas uma curiosidade matemática, ela reverbera com profundas implicações para a teoria dos números. Sua resolução lançaria luz sobre a distribuição dos números primos, esses blocos de construção fundamentais do universo matemático. Sabe-se que os números primos se tornam menos frequentes à medida que avançamos para números maiores. No entanto, a conjectura de Goldbach sugere uma ordem oculta, uma maneira pela qual esses primos, por mais esparsos que sejam, são sempre capazes de se combinar para criar números pares. A conexão da conjectura com a hipótese de Riemann, outro dos problemas mais desafiadores da matemática, eleva ainda mais sua importância. A hipótese de Riemann mergulha nas profundezas da distribuição dos números primos e tem consequências de longo alcance para vários campos da matemática. Uma prova da conjectura de Goldbach pode não resolver diretamente a hipótese de Riemann, mas poderia oferecer insights valiosos e potencialmente iluminar novos caminhos para enfrentar este problema monumental. A interconexão desses gigantes matemáticos sugere uma estrutura subjacente mais profunda que governa o reino dos números, uma estrutura que os matemáticos ainda estão se esforçando para decifrar completamente. O advento dos computadores forneceu aos matemáticos uma nova arma em seu arsenal, a capacidade de testar a conjectura de Goldbach para números incrivelmente grandes. Projetos como o Goldbach Conjecture Verification Project aproveitaram o poder da computação distribuída, utilizando o poder de processamento combinado de milhares de computadores em todo o mundo para testar a conjectura para números pares cada vez maiores. Esses esforços validaram a conjectura para números muito além do que os cálculos manuais poderiam alcançar. No entanto, embora esses feitos computacionais sejam impressionantes, eles não constituem uma prova matemática. Eles oferecem evidências convincentes, mas a matemática exige certeza absoluta.
Um único contra-exemplo, não importa quão grande seja o número, destruiria a conjectura. A busca por uma prova requer um tipo diferente de munição, um avanço conceitual que pode encapsular a essência da conjectura de uma maneira universalmente aplicável. Apesar da validação computacional para números astronomicamente grandes, o mistério da conjectura de Goldbach persiste. Seu fascínio permanece intacto. O mistério duradouro da conjectura de Goldbach decorre dos desafios únicos que ela apresenta. Os números primos, por sua própria natureza, são inerentemente imprevisíveis. Sua distribuição carece de um padrão claro, tornando difícil prever seu comportamento em relação a outros números. Essa aleatoriedade inerente dos primos torna desafiador encontrar uma abordagem formulaica para provar a conjectura de Goldbach. Além disso, a simplicidade da conjectura esconde sua complexidade. É fácil de enunciar, mas a interação da adição e as propriedades peculiares dos números primos criam um quebra-cabeça que os matemáticos ainda não conseguiram desvendar. As próprias ferramentas que os matemáticos usam para enfrentar problemas envolvendo estrutura e padrões parecem vacilar quando confrontadas com a natureza indisciplinada dos primos. A resistência da conjectura às ferramentas matemáticas convencionais é parte do que a torna tão atraente. Ela sugere as limitações de nossa compreensão atual dos números e suas intrincadas relações. A conjectura de Goldbach não é um quebra-cabeça isolado. Ela está entrelaçada em uma rica tapeçaria de problemas matemáticos interconectados. Sua resolução poderia ter implicações para outras conjecturas e teoremas não resolvidos, potencialmente criando um efeito dominó de avanços matemáticos. Compreender a relação entre adição e números primos poderia iluminar outras áreas da teoria dos números, levando a avanços em criptografia, ciência da computação e outros campos que dependem das propriedades dos números. Uma conexão notável é a conjectura dos primos gêmeos, que propõe que existem infinitos pares de números primos que diferem por apenas dois, como 11 e 13, ou 17 e 19. Ambas as conjecturas lidam com a dança delicada dos números primos e sua distribuição. O progresso em uma pode fornecer pistas valiosas para enfrentar a outra. Essa interconexão destaca a natureza colaborativa da matemática, onde problemas aparentemente díspares podem ser fios na mesma tapeçaria matemática. A natureza não resolvida da conjectura de Goldbach é um testemunho da beleza e do desafio da matemática. Ela serve como um lembrete constante de que, mesmo em um campo construído sobre lógica e rigor, existem mistérios que continuam a escapar ao nosso alcance. Essa busca pelo desconhecido é o que impulsiona os matemáticos, alimentando sua curiosidade e os levando a desenvolver novas ferramentas e perspectivas. Além disso, a acessibilidade da conjectura a torna um quebra-cabeça cativante tanto para matemáticos experientes quanto para entusiastas amadores. Qualquer pessoa pode entender a declaração do problema, e a simplicidade de sua formulação o torna uma porta de entrada para o fascinante mundo da teoria dos números. Essa acessibilidade contribuiu para sua popularidade duradoura, atraindo mentes de todas as esferas da vida para ponderar suas profundezas e talvez até contribuir para sua eventual resolução. A conjectura de Goldbach, como uma sinfonia inacabada, continua a ecoar pelos corredores da matemática. Sua melodia, simples mas profunda, cativou gerações de matemáticos, cada um adicionando sua própria interpretação e variações à composição em andamento. A busca por uma prova é um testemunho da busca incessante do espírito humano pela compreensão, impulsionada pela crença de que mesmo as verdades mais elusivas podem ser reveladas. Se uma prova será encontrada em nosso tempo de vida, permanece um mistério. Mas a jornada em si é tão valiosa quanto o destino. Cada tentativa, cada nova abordagem, enriquece nossa compreensão do universo matemático, revelando harmonias ocultas e complexidades que, de outra forma, permaneceriam inexploradas. A conjectura de Goldbach, em seu estado não resolvido, é um farol, guiando-nos para uma apreciação mais profunda do mundo elegante
e muitas vezes enigmático dos números.